Olá, meus queridos alunos e amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. Hoje nós falaremos sobre o reino de Deus no livro de Bereshit. Também falaremos sobre este tema em alguns outros versos da Bíblia hebraica. Bom, eu vou compartilhar com vocês agora o PowerPoint da nossa aula de hoje para que possamos lidar com o nosso tema. A ideia do reino de Deus na Bíblia hebraica ela é bem pouco discutida, bem pouco falada, né? No reino de Adonai. Geralmente, quando se fala do reino de Deus, esse é um tema mais abordado nos evangelhos, né? E a Bíblia hebraica acaba ficando de lado. O Eugene Merrill, na sua teologia aí do Antigo Testamento, ele diz o seguinte: no livro de Gênesis há apenas duas ocorrências da palavra reino, tá? E em cada caso ela refere-se ao reino humano. Na verdade, há apenas uma única ocorrência da expressão reino do Senhor, ou de Deus, em todo o Antigo Testamento, que seria 2 Crônicas 13, verso 8. Além disso, Salmos 103, 19 fala que seu reino, né, do Senhor domina sobre todo. E Davi fala que os santos de Deus anunciarão a glória do teu reino e de seu glorioso esplendor, pois teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. Contudo, a ausência de termos técnicos não sugere de forma alguma a ausência da ideia do reino de Deus, quer no livro de Gênesis, quer em todo o Antigo Testamento. Então, esse pensamento do Merrill, ele é muito importante de nós termos em mente, tá? Não é porque não existe um termo técnico, uma palavra específica para o reino de Deus, que a ideia não esteja presente no texto, que isso não aconteça, tá? Nós vamos ver que acontece, que existe a ideia do reino de Deus desde o livro do Gênesis, já. Merrill diz o seguinte: o rei, por definição, deve ter um reinado e súditos se sua reivindicação ao título for legítima. Na percepção do Antigo Testamento, Deus, o Rei, reina sobre os céus e a terra, domínio, né, habitado pelas hostes celestiais e pelos habitantes terrenos, né, criados para louvá-lo e servi-lo para sempre. Então, o que é o reino de Deus? Né? Quem são? Deus reina nos céus e na terra, né? E aonde você tem também as hostes celestiais, são habitadas pelas hostes celestiais, e também, né, no reino terreno, pelos habitantes, os seres humanos, tá bom? Que foram criados para servir e louvá-lo. Ele avança dizendo assim: a história do reino começou com a primeira sentença da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Rei e reinado são apresentados por meio dessa declaração simples, mas majestosa, e nos 6 dias seguintes, os cidadãos do reino, inanimado e vivos, aparecem no devido curso até que a humanidade, glória suprema do Criador, assume o centro do palco. Esse pensamento que é muito importante, tá, queridos? A humanidade, ela é um tema muito importante na criação, tá? No relato da criação é a humanidade. Tanto é que diversos versos ali são utilizados para a criação da humanidade. Então você tem lá desde o versículo 26 até o versículo 30 falando da humanidade.
Quando para os outros elementos, geralmente você tem um versículo. E disse Deus, haja luz e houve luz. Pronto, não tem muitos detalhes. Agora, quando você vai ver a criação humana, para a criação humana existem bastante detalhes. E nós vamos discutir esses detalhes aí hoje, que estão envolvendo essa questão aí do reino de Deus. Tá? Bom, vamos lá. O reino de Deus. Deus é apresentado como soberano e criador. Tá? Quando você lê Gênesis 1, de 2 a 3, ali que é o relato da criação, Deus é apresentado como soberano, como o criador, né? Como estando acima de tudo e de todos, não depende de ninguém. Já falei com vocês isso em outros momentos aqui no nosso curso já. Então, este é o retrato de Deus que nós vemos em Gênesis 1, 2 a 3. Tá? Deus é soberano acima de tudo, ele cria por sua própria vontade, ele cria por sua palavra, ele não depende de ninguém, ele manda e as coisas acontecem. Tá? Os autores bíblicos posteriores reconheceram seu reinado, então quando você olha, por exemplo, nos Salmos, aí como Salmos 24, Salmos 47, poderia botar vários outros textos, tá? Esses são apenas alguns exemplos. Você vê claramente os autores bíblicos reconhecendo o reinado de Deus. Deus governava do seu santuário. Mais tarde, quando o santuário israelita se estabeleceu a adoração no santuário, Deus governava do seu santuário. Isso é muito importante de mencionar, porque no mundo antigo, tá, nas cidades haviam os templos onde a divindade era ali adorada e a divindade governava, tá, o seu povo daquele templo, né, do templo daquela cidade. Isso é um tema bastante interessante. Isso é tão interessante que, por exemplo, em 605, quando Nabucodonosor invade Jerusalém para destruir e levar os judeus como cativos, o livro de Ezequiel, no capítulo 9, diz que no momento em que ali que Jerusalém foi entregue nas mãos de Nabucodonosor, a glória de Deus, a Shekinah de Deus, ela se retira de sobre os querubins e ela deixa o santuário, né? Isso aí simbolizando que Deus estava entregando o povo, tá? E quando você lê Isaías no capítulo 54, ele diz assim: por um breve momento eu te deixei, tá? Então a ideia aí de Deus ter deixado por um breve momento, tá? Ela é muito interessante. E aí o povo é levado como escravo para a terra de Babilônia. Bom, o Senhor, né, estabelece o homem e a mulher como seus representantes reais, bem como os reis davídicos mais tarde. Esse aqui é um tema muito importante e nós vamos lidar agora mais de perto com ele, que é a ideia do homem e da mulher como sendo os representantes reais de Deus, tá? Como representantes de Deus sobre essa terra, tá? E também os reis davídicos. Muita gente acha que Deus não queria reis por causa do evento de Saul, né? O pessoal olha para o que aconteceu com Saul, né, e diz assim: olha, tá vendo, o grande erro de Israel foi ter pedido um rei. Não, nós vamos ver, ao fazer um estudo mais acurado, que o erro de Israel não foi ter pedido um rei. O erro de Israel foi as motivações pelo qual o rei foi pedido. Porque nós vamos ver que na própria Torá, Deus disse para Abraão que reis viriam da descendência dele. Então esses reis, mais tarde, eles eram representantes de Deus para Israel na teocracia israelita. Tá? Então nós vamos agora falar um pouquinho sobre uma vez que o homem, tá? O homem e a mulher são representantes de Deus. Eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a ideia de Imago Dei e essa relação com o reino de Deus, tá? Essa expressão Imago Dei, né, imagem de Deus, uma expressão muito conhecida na teologia. E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o texto de Gênesis 1, 26, quando diz assim: e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Aqui nós temos duas palavras muito importantes aí, a palavra imagem, que está aqui ela em hebraico, tselem, tá? E a palavra semelhança, que nós temos aí também em hebraico, demut, tá? Demut em hebraico. Ok? Essas duas palavras, elas são palavras bastante importantes para nós compreendermos essa ideia de imagem e semelhança. Falando sobre a palavra aí, demut, o James Price diz o seguinte, diz o seguinte: a palavra ocorre duas vezes no Antigo Testamento e se considera que significa lugar abrigado de sol ou sombra. Almeida traduzido, né, como sombra, né? Almeida traduziu como sombra e sonho, mas outras versões, né, traduzidas como sombra, imagem, forma. O Brown-Drives Briggs relaciona essa palavra à imagem, né? Imagem e semelhança para uma sombra, é uma imagem ou semelhança do objeto que produz. Vamos avançar aqui. O léxico de Kohler e Baumgartner coloca aí, falando da palavra demut, eles colocam a estátua de um deus, estátua de um deus, a estátua de um rei, uma estátua em geral, uma estatueta, um alívio, tá? Metafórico, uma constelação, forma, semelhança, representação, imagem, ídolo, forma. Qual é a ideia básica por detrás da palavra? A ideia é algo que é a sombra de uma coisa maior. Por exemplo, assim como quando na mentalidade antiga eles imaginavam suas divindades, eles faziam uma estatueta a partir de suas divindades. Assim como a minha sombra não é exatamente igual à minha, ela é parecida, mas não é exatamente igual, né, em todos os detalhes. Essa é a ideia da expressão aí, tá certo? Hebraica. Então, indicando que o homem, ele é a imagem e semelhança de Deus, no sentido dele ser um representante semelhante a Deus, tá? Entalhado, um semelhante como se fosse uma sombra do próprio Deus. Algo dessa natureza, tá? Assim como a estátua de uma divindade. Mas para nós termos um pensamento um pouco mais elaborado sobre isso, eu gostaria de apresentar aqui para vocês aquilo que diz o Jacques Ducan ao comentar sobre essas duas palavras. O Ducan diz assim: esta interpretação é bem suportada em uma semântica do texto hebraico. O termo tselem, imagem, etimologicamente relacionado ao salmá árabe, cortar ou esculpir, e é usado para designar uma estátua ou mesmo um ídolo, refere-se ao físico, imagem, a forma visível e modelada do corpo humano. Por outro lado, o termo semelhança, demut, que é derivado do verbo damar para comparar, significa comparação, algo parecido, e se refere a qualidades abstratas e traços não físicos. Esta aplicação ao físico e ao espiritual também é apoiada no antigo Oriente Próximo, onde as estátuas do rei que eram projetadas, né, para representar funcionalmente o rei em seu domínio e capacidades espirituais, também foram moldados em sua semelhança física. Então, esse pensamento do Ducão, analisar a palavra tselem, demut, é muito interessante. Por quê? Basicamente, a palavra tselem, então, a palavra tselem indicaria algo que é esculpido, como uma imagem que ela era entalhada, tá? Então,
dando a ideia que o homem tem formas que são feitas a partir das formas de Deus. E o termo demut indica uma semelhança, tá? Uma comparação, mas num sentido mais abstrato, num sentido, vamos dizer assim, espiritual, tá? E isso bate com o contexto do Antigo Oriente, como ele bem menciona aí no Antigo Oriente, as divindades elas tinham sua status, que representavam elas tanto física quanto espiritualmente, os reis também. Então, a ideia de imagem e semelhança é que o homem ele é um representante de Deus sobre a terra. O homem ele é um representante de Deus sobre a terra. Tanto em sua forma, ele é parecido, mas não é igual. Tá? Ele é semelhante. Tanto em sua forma espiritual, quanto em sua forma física. Nahum Sarna, o erudito judeu Nahum Sarna, diz o seguinte: esta combinação única de expressões de significado prático, praticamente idêntico, enfatiza a natureza incomparável dos seres humanos e seu relacionamento especial com Deus. A importação desses termos pode ser compreendida apenas dentro do contexto mais amplo da literatura bíblica e no contexto de análogos do Antigo Oriente Próximo e no seu contexto análogo do Antigo Oriente Próximo. Aí o Sarna continua: as palavras usadas aqui para transmitir essas ideias podem ser melhor compreendidas à luz de um fenômeno registrado na Mesopotâmia e no Egito, segundo o qual o monarca dominante é descrito como a imagem ou a semelhança de um deus. Na Mesopotâmia encontramos as seguintes saudações: o pai de meu senhor, o rei, é a própria imagem de Bel, Salam Bel. E o rei, meu senhor, é a própria imagem de Bel. O rei senhor das terras é a imagem de Shamash. Ó rei do mundo habitado, você é a imagem de Marduk. Sem dúvida, a terminologia empregada em Gênesis 1:26 é derivada do vocabulário real, que serve para elevar o rei acima da corrida normal dos homens. Na Bíblia, essa ideia se democratizou. Todos os seres humanos são criados à imagem de Deus. Cada pessoa tem o selo da realeza. Então, olha só que legal. Então, vamos agora, com essa ideia, lidar primeiramente com o texto de Gênesis, com o primeiro casal. Então, qual é a ideia? O primeiro casal, eles são reis, ou podemos dizer assim, eles reinam, Deus colocou eles para reinar. Deus é o rei supremo, Deus é o rei de tudo, mas eles estão ali governando para Deus. Eles governam, eles cuidam de toda a criação para Deus. Então eles são a imagem tanto física quanto espiritual de Deus, cuidando da criação de Deus, certo? Como rei e rainha. E essa ideia ela também se estabelece na Bíblia hebraica, e se aplica aos demais seres humanos, implicando que os seres humanos eles têm um papel agora de realeza para com a criação. Então, todo ser humano tem o dever de cuidar da criação, todo ser humano tem o dever de ajudar. Aí está a importância do conceito de Tikkun Olam, né? O Roy Zuck ele diz o seguinte na teologia dele do Antigo Testamento: de acordo com a recente erudição, há estudiosos que argumentam que a tradução das palavras hebraicas Betselem, Kidemutenu, conforme a nossa semelhança, deveriam ser como a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, respectivamente. Quer dizer, o homem não está na imagem de Deus, ele é a imagem de Deus. O texto não fala não fala o que o homem é, mas o que ele tem de ser e fazer.
É uma declaração funcional e não de essência. Da mesma maneira que as imagens ou estátuas representavam deidades e reis no Antigo Oriente Próximo, até o ponto em que eram praticamente intercambiáveis, assim o homem, como a imagem de Deus, foi criado para representar o próprio Deus como o soberano sobre toda a criação. Então, essa é a ideia aí que eu gostaria de transmitir para você e que esses eruditos muito bem apresentam. Agora, a ideia do domínio humano. No verso 26, né, lendo novamente, Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, radá, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Que ideia é essa de domínio? Nós precisamos entender aqui o que seria esse domínio, esse radar, tá? Por quê? Muitas pessoas ao lerem o texto bíblico acham que esse domínio é um domínio num sentido negativo, né? Movidos pela cosmovisão atual, né? A ideia de domínio ela é muito mal vista. O Philip Nell, ele diz o seguinte, no verbete que ele escreve sobre a palavra radar aí no Dicionário Internacional de Exegese, e ele diz o seguinte: o verbo redu no acadiano significa caminhar, dirigir animais ou guiar. Em Gênesis 1, 26 e 28, o verbo ocorre com um sentido positivo, quando declara que a humanidade criada à imagem de Deus deve subjugar um terreno e um relatório sobre, né, guiar todos os animais. Em espécie humana é atribuída a responsabilidade. A espécie humana, ficou trocado, a espécie humana é atribuída a responsabilidade sobre a criação de Deus, como fica evidente pelo fato de que esse comando é parte da bênção de Deus. Então, a ideia aí, queridos, do verbo é guiar, tá? Dirigir, guiar. Então, o domínio aqui, tá? Inclusive o Elias Brasil, em um artigo que ele escreveu, ele chega nessa mesma conclusão, ó, partindo do estudo hebraico das línguas cognatas, que a ideia ali é de dirigir, dominar. Então, o homem como rei representante de Deus sobre a terra, ele deveria guiar a criação, dirigir a criação. Tá? Então, toda a criação é o reino de Deus. E Deus governaria, Deus se condicionou a governar por intermédio do homem, a guiar a sua criação por intermédio dos seus. O homem como governante, né? Então, o ato de dar nomes aos animais por parte do homem implica em soberania e governo. Isso é um ponto muito importante, tá? Dentro da cultura do Antigo Oriente, quem dá nome é soberano, reina. Então, o ato de o homem dar nome aos animais representa a sua soberania e seu governo sobre os animais. Esse governo é bem expresso no Salmo 8. Até gostaria de convidar vocês para lerem o Salmo 8. Estou aqui com a Nova Almeida atualizada e eu gostaria de ler com vocês esse salmo aí, certo? Vamos lá. Diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninas crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazerdes emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites?
Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorrer as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Então veja, esse salmo aqui ele é muito rico em informações sobre essa ideia do governo de Deus. Primeiro, que o salmista ele começa reconhecendo, né? Ele começa reconhecendo que Deus ele é grande, Deus criou os céus, né, com as suas mãos, Deus criou a lua, criou as estrelas, enfim, Deus é quem criou. E aí, depois dele reconhecer o quão grande Deus é e quão grande é a criação de Deus, ele faz um questionamento, né? Quem é o homem para que tu te lembres dele? E ele diz: no entanto, de glória e de honra tu o coroaste, e tu deste para ele dominar, né, as obras das tuas mãos. E ele cita os animais do campo, os animais do mar. Então, como que Deus colocou o homem para reinar sobre tudo isso, para governar sobre tudo isso? Com essa ideia muito importante sobre o governo, né? E essa ideia de governo do homem ele é expresso no Salmo 8 muito bem. Agora lembre-se que esse governo não é um governo negativo. A ideia de dominar, como nós vimos, não é uma ideia negativa, tá? O verbo ali ele tem a ideia de guiar. Por exemplo, o Victor Hamilton ele diz o seguinte: mas o que significa sujeitar e dominar? O último verbo, utilizado 24 vezes no Antigo Testamento, geralmente refere-se a relacionamentos humanos. Um amo e seu escravo, os chefes e os trabalhadores, um rei e seus súditos, o soberano de um país e outra nação. Diversas dessas passagens sugerem que esse domínio deve ser exercido com cuidado e responsabilidade. Não é permitido nada destrutivo e explorador. Presumivelmente, temos a mesma nuance presente em Gênesis. O mesmo verbo utilizado com a humanidade em Gênesis 1:28 é aplicado em relação ao Sol e à Lua em Gênesis 1:16, para governarem, respectivamente, o dia e a noite. E com certeza não há nenhuma alusão a ações abusivas ou irresponsáveis aqui. Não é por acidente que Gênesis 1, tanto homens como animais são vegetarianos, com cada um tendo acesso a um tipo de vegetação. Isso é bem interessante. Demonstra que o Hamilton ele demonstra, né, primeiro que esse verbo aí, tá, o radar, ele não implica em um domínio negativo, mas em um domínio positivo e responsável. E também isso fica expresso na própria ideia de que não havia morte, né? Eles eram vegetarianos no Jardim do Éden, não havia morte, ou seja, sujeitar não havia ali na questão de você matar, de você tirar a vida, ou nada semelhante a isso. Bom, então estabelecido aí que o homem deveria governar de forma positiva, guiar a criação, cuidar da criação. Alguns até dizem, não, o homem é um mordomo de Deus, e isso não está errado, o homem é um mordomo, mas também ele é um rei. Nós temos que pensar agora nos reis de Israel, tá? E o reinado de Deus. Eu vou desenvolver esse pensamento um pouco melhor na próxima aula, quando nós formos estudar sobre, nas próximas aulas, na verdade, né? Nas próximas aulas, quando nós estivermos estudando teologia da aliança, esse conceito aqui, essa ideia, né, do rei davídico, ele vai ser melhor desenvolvido. Mas por enquanto, o que nós precisamos ter em mente é que em Gênesis foi feita a promessa a Abraão, em Gênesis 17, verso 6 e 16, que haveriam reis da descendência de Abraão. Tá?
Deus diz a Abraão: reis procederão de ti. Tá? Jacó profetiza a chegada de um rei que viria da tribo de Judá. Então Jacó profetiza a chegada de um rei da tribo de Judá. Balaão, lá no livro de Números, fala da chegada de um rei. Então, não é que Deus não queria reis. Deus queria reis. Deus tinha um plano para Israel e envolvia reis, realezas. Até porque o rei davídico, como nós veremos mais tarde, ele é um próprio símbolo do Messias e do governo do Messias. O Hans Rondelli, ele chama a nossa atenção para o seguinte, ele diz assim: os reis davídicos, que reinaram todos em seus tronos sobre o monte Sião, em Jerusalém, foram ungidos como representantes do domínio divino. Do ponto de vista teológico, eles eram vistos como estando assentados sobre o trono do Senhor. Vamos dar uma olhadinha nesse texto aí de 1 Crônicas 29. 1 Crônicas 29, verso 23, diz assim: pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por príncipe, e a Zorobabel, que por sacerdote. Salomão, verso 23 agora, Salomão assentou-se no trono do Senhor como rei em lugar de Davi, seu pai. Ele prosperou e todo Israel lhe obedecia. Então, olha só que interessante, querido. Aqui fala que Salomão, quando ele reina, tá? Ele reina sobre todo Israel e ele se assentou no trono do Senhor sobre Israel. Então veja, Israel tinha um rei, mas aquele trono de fato era quem? Era de Deus, era Deus quem governava. O rei de Israel, ele nada mais era do que um representante de Deus para guiar o povo. Nada mais era do que isso. O Meher diz o seguinte: ironicamente, foi após o legítimo reinado humano de Davi e de sua casa real ser originado que os teólogos de Israel retornaram à noção da soberania universal de Deus, da qual o governo de Davi foi uma mera expressão física e política. O Salmo 48 celebrando Sião como local de habitação do Senhor, refere-se ao Sião, ao Monte Sião, a cidade do nosso Deus. Então veja, os textos sempre dizem, né? Sião é a cidade de Deus, tá? Em Jerusalém é a cidade de Deus e etc. Tá? Então o que acontece? O rei davídico, quando ele está reinando, ele é uma mera representação, tá? Física e política do governo de Deus. Ele está ali, ele está sentado no trono de Deus, tá? Ele guia o povo, tá? Mas ele é dirigido por Deus. Tanto é, o exemplo claro disso é que quando Salomão não cumpre os mandatos de Deus contra os amalequitas, Salomão é destituído como rei. Tá? Ele continua dizendo assim: apesar do papel do homem, Deus ainda é o rei. Papel reconhecido e celebrado do começo ao fim do Antigo Testamento. Davi declarou que ele é o rei da glória, ou talvez rei glorioso, a quem toda a terra pertence. Davi convidou o Senhor a ir ao templo, onde este poderia ser exaltado como o valente nas guerras. E o Senhor dos exércitos, Isaías, em sua visão do templo, viu o Senhor exaltado como rei, lamentando que por causa de sua pecaminosidade, ele, o profeta,
não era digno de levantar os olhos para o Rei, o Senhor dos Senhores. Os mesmos epítetos ocorrem no livro de Jeremias. O Senhor refere-se a si mesmo como Rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos, ligando assim a onipotência ao governo do Senhor. Por fim, o Senhor fala por intermédio de Malaquias em testemunho de si mesmo: eu sou um grande rei, e eu mesmo, e o meu nome é temido entre todas as nações. Interessante que no mesmo livro de Malaquias, se vocês abrirem aí as Bíblias de vocês, no capítulo 1, diz o seguinte, né, quando o povo estava se rebelando contra Deus. Deus diz assim: o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? E aí ele continua dizendo aqui dos sacrifícios, né, que eles faziam. E Deus espelha: olha, se vocês levarem esses sacrifícios que vocês fazem aí, né, com defeito, nem mesmo um rei aí humano vai aceitar. Então aqui Deus se coloca como rei, como governante de Israel. Então, amigos, qual é a ideia do reino de Deus no livro de Gênesis e é a ideia que aparece na Bíblia hebraica? A ideia é que Deus ele é soberano, Deus ele é o rei de todo o universo é o reinado de Deus, e Deus guia seu reinado por meio dos seus. E quem são os seus? Inicialmente é o primeiro casal, Adão e Eva. Depois ele chama Abraão, por exemplo, para abençoar todas as nações. Ele chama Noé para abençoar. Então Deus chama determinados cidadãos não porque com um fim em si mesmo. Deus não chama Abraão porque Deus amava mais Abraão que a humanidade. Deus chama Abraão porque Deus amava a humanidade. Então, Deus chama Abraão para abençoar a humanidade. Né? Tanto que é dito que através de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Quando Noé é chamado, não é porque Deus ama mais a Noé do que os antediluvianos, é porque Deus chama Noé em prol dos antediluvianos. Deus chama Noé por causa dos antediluvianos, para ele pregar para os antediluvianos, para ele levar a mensagem dos antediluvianos. A mesma coisa quando Deus escolhe Israel para ser a sua nação. Deus não escolhe Israel porque Deus acha que Israel é boa e o resto dos seres humanos são ruins. Não, Deus escolhe Israel por causa do restante dos seres humanos. Deus escolhe Israel por causa do restante das outras nações. Tanto é que é dito na Torá, em diversos momentos, que as nações viriam, né, e diriam: olha, como é bom o Deus de Israel, como Israel é abençoado. E essas nações, ao ver como Israel era abençoada e o que Deus fazia por intermédio de Israel, então logo essas nações reconheceriam a Deus. Um exemplo claro que nós temos disso é que, por exemplo, quando Israel é libertado do Egito, Deus opera grandes maravilhas. Deus estabelece o seu relacionamento com Israel e estabelece Israel como nação no capítulo 19 do livro de Êxodo. E por causa da falta de fé do povo, eles andam 40 anos, né, no deserto. E aí, quando acaba os 40 anos, eles vão para conquistar a terra de Jericó. E quando eles chegam para conquistar a terra de Jericó, o povo lá em Jericó está com medo. E eles dizem assim: olha, nós sabemos que Deus tem entregue nas vossas mãos essa terra. Então veja, quem é o grande rei? O grande rei é Deus. Deus ele é o dono de tudo. Deus dá a terra a quem ele quer e ele tira de quem ele quer. Mas Deus ele usa Israel, os seus representantes,
seus representantes nessa terra, para executar os seus planos sobre a terra, para abençoar outras nações. E dentro do mundo antigo, a ideia da conquista ali da terra, ela era muito importante porque ela também era um cumprimento das promessas de Deus a Abraão. Essa ideia, inclusive, de ganha terra, perde terra, ela é uma constante no livro na Bíblia hebraica. A terra que foi prometida a Abraão, ela só vai de fato ser conquistada com Davi e Salomão, né? Mas eles, na sequência, foi perdida essa terra quando eles vão para o cativeiro babilônico, depois eles voltam. Então você sempre tem essa tensão, ganha terra, perde terra. O fato é que a ideia geral, então, e o próprio rei de Israel, ele se assenta no trono, né? Precisamos lembrar disso, se assenta no trono de Deus, governando como representante de Deus. Então a ideia que nós temos do reino de Deus na Bíblia hebraica, basicamente é que Deus, ele é o rei do universo, ele governa sobre tudo, e o homem é o seu co-governante, podemos dizer assim. Deus chamou o homem para ser o seu co-governante, criou ele dessa forma. E o homem deveria, então, guiar a criação. Mais tarde, esse papel foi transferido para o rei Davídico. Tá? Antes disso, também foi transferido para Israel. Lembre-se que antes de Israel ter um rei, em Êxodo 19, Deus disse assim: vocês vão ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ou seja, o intuito de Deus de o povo ser um reino de sacerdotes e uma nação santa é porque o rei o sacerdote faz o quê? O sacerdote intercede por outros, ele trabalha em favor de outros. E Israel trabalharia em favor de quem? Trabalharia em favor de outras nações. Tá? O fato é que depois de algum tempo Israel se tornou arrogante, achando que a sua eleição, a sua escolha era um fim em si mesmo. Isso é um ponto importante. Então, a ideia do reino de Deus na Bíblia hebraica é essa. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula.